4. Amém? Amém. Sentados mesmos. Leia comigo aí. Presta atenção. Verso 1. Todos encontraram, amém? Amém. No primeiro dia da semana, bem cedo, eles foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: o que buscais entre os mortos? Quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que ele vos disse. Sobe aí. Vou repetir essa última frase. Lembrai-vos do que ele vos disse. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga: lembre-se. De novo, olha para trás. Lembre-se. Por que nós estamos falando isso, pastor? Porque o sermão poderia ter N nomes. Eu olhei e falei: ele tem que ter um nome. Ele tem que ter um nome. Até por causa da homilética, da hermenêutica, né? Aquela coisa toda, tem que se dar um nome. Então, pensando, lembre-se. Nós vamos trabalhar hoje com essa palavrinha do anjo. Lembre-se. Isso. Lembre-se. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Louvamos o teu nome. E somos gratos porque o Senhor nos deu memória para podermos lembrar de todas as coisas que o Senhor já fez por nós, para lembrarmos também, ó Pai, de todas as coisas que o Senhor há de fazer por nós, mas também, ó Pai, para que venhamos lembrar de tudo aquilo que nós já fizemos, já praticamos, tanto boas quanto erradas, para que essas coisas, ó Deus, possam ajudar-nos a seguir direito, a enxergar direito e a tomar decisões importantes em nossas vidas. Fala aos nossos corações, assim. Desafia-nos, ó Deus, através da tua palavra. Nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Lembre-se, nós temos um cérebro fabuloso. A mente humana é algo extraordinário. Augusto Cury diz que é um mundo onde ninguém jamais será capaz de entrar e desvendar todos os mistérios. A mente humana é complexa demais. E aí nós temos muitas coisas registradas. Algumas que estão bem vivas na nossa memória. Mal paramos e já lembramos. E algumas que estão um pouco mais escondidas. Nós temos a nossa memória, temos o subconsciente. Coisas que às vezes nós temos que fazer um pouquinho de esforço para lembrar. Quando você chega a uma certa idade, mais esforço ainda para lembrar. Aí quando você já está bem mais velhinho, aí nem fazer esforço, né? Já não dá mais para lembrar quase nada. Mas está lá. E eu quero essa noite poder trazer a vocês, junto com a Bíblia, lógico, um texto, ou melhor, um sermão expositivo. É por isso que eu digo que podemos colocar qualquer nome aqui, qualquer título aqui, porque o sermão, quando ele é expositivo, e é o mais seguro de se pregar. Nós vamos
entender como é importante lembrarmos. Porque o fato que segue aqui vai nos ensinar justamente isso. O que aconteceu aqui? Jesus tinha sido crucificado, sepultado, não é isso? E aqui vão visitar ele no sepulcro. E como o costume dos judeus, levaram perfumes, especiarias para poderem colocar sobre o corpo, em volta do corpo, por causa do cheiro. Só que lá no versículo 13 nós encontramos um outro fato, uma outra história. Versículo 13. Nesse mesmo dia, que mesmo dia? No dia em que as mulheres e alguns discípulos foram visitar o sepulcro. Um grupo vai visitar o sepulcro. Só que naquele mesmo dia em que uns vão visitar o sepulcro, outros, no mesmo dia, iam dois deles, dos discípulos, para uma aldeia chamada Emaús, que distanciava de Jerusalém cerca de 60 estádios, aproximadamente 10 quilômetros. Quando o anjo disse: "Por que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui mais. Ele ressurgiu." E aí o anjo olha para eles: "Ei, vocês não se lembram do que ele disse? Ei, você não se lembra? É exatamente aqui que eu quero ficar essa noite. O grande problema do ser humano é que ele se esquece. Nós não lembramos de tudo, ou melhor, depende das circunstâncias. Depende das circunstâncias. E essa noite a Bíblia vai nos ensinar por que é que algumas pessoas começam a ter comportamentos diferentes diante de situações da vida. Como é que alguns discípulos vão para o sepulcro e outros saem da cidade de Jerusalém? Como é que alguns tomam determinadas decisões diferentes, estando todos no mesmo grupo? Por que é que algumas pessoas têm reações diferentes se todos foram ensinados da mesma forma? Por que é que nós chegamos a tomadas de decisões ou conclusões diferentes, sendo que estávamos todos juntos, ouvindo de uma mesma voz, de uma mesma fonte? Vocês conseguem entender? Vocês estão conseguindo raciocinar para onde nós vamos essa noite? Sim ou não? Sim? Amém? O que o senhor quer com isso, pastor? O que eu quero com isso? Eu quero que vocês entendam como é o ser humano. Aqui nós temos discípulos que andavam com Jesus quando estava vivo, e Jesus falou a mesma coisa para todos. Só que agora ele morreu, foi sepultado, e um grupo vai para o sepulcro ver o que é que aconteceu, e outros não. No mesmo dia, outros tomam decisões diferentes, outros têm comportamentos diferentes, reações diferentes, mas foram ensinados pelo mesmo Senhor, instruídos pela mesma palavra, guiados pelo mesmo Deus, debaixo da mesma coberta, viram os mesmos milagres, assistiram os mesmos sinais. Pastor, o que é que pode levar alguém então a tomar decisões diferentes, comportamentos diferentes, reações diferentes? Primeiro, Jesus, quando começou o seu ministério, ele sempre disse aos discípulos para ficarem aonde? Jerusalém. E a Bíblia diz que todas as pessoas que ouviam falar de Jesus iam para onde?
Jerusalém, o grande centro. O lugar onde o Messias veio para proclamar, anunciar e realmente ser reconhecido como o Messias. Mas agora, tem muitos que estão tomando decisões diferentes. A Bíblia diz que 2 deles resolveram sair de Jerusalém. Cerca de 10 quilômetros ficava o caminho onde foram encontrados. Primeira coisa que faz você tomar decisões diferentes de mim. Primeira coisa que faz pessoas tomarem decisões diferentes estando no mesmo grupo. Sabe o que é? Distanciamento. É quando você começa, ou melhor, quando você decide distanciar. Consegue entender isso, sim ou não? Amém? Distanciamento. Versículo 14 diz: eles iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Sabe o que é interessante? É que os 2 estavam indo embora. Eles vieram para Jerusalém, estiveram com Jesus enquanto Jesus estava vivo. Agora Jesus está morto, sepultado, e eles resolvem ir para onde? Embora. Mas antes, no caminho, um falava para o outro: você lembra, rapaz, aquele negócio que Jesus fez? Pois é, você vê que coisa bonita, né? Aquela época, né, dos acampamentos. Lembra quando nós estávamos todos juntos e nós brincávamos, e nós falávamos das mesmas coisas, as músicas que nós cantamos de madrugada, sentado debaixo de uma árvore. Lembra daqueles banheiros que nós tivemos que fazer para conseguir que o cara cedesse a chácara? Ou seja, eles estavam falando de tudo aquilo que tinha sucedido na sua vida. Só que agora decidiram distanciar dos outros. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. Sabe qual é o outro problema? Dúvidas. Sabe por que pessoas tomam decisões diferentes? Sabe por que às vezes quem está sentado do seu lado aí, talvez meses, talvez anos, de repente toma decisões diferentes? Porque ele começa a ter dúvidas. E começam a perguntar um ao outro: será? Não, mas você acha que o Léo... Não, você... não sei, o Léo... não sei, não sei. O Juninho com aquela cara dele... será? Você acha? Você não acha que o pastor... estou desconfiado de algumas coisas do pastor. Estou com a mesa aí e tal. Onde saiu esse dinheiro, irmão? O que você acha? Nós começamos a duvidar. Sabe o Monrock? Você viu o caso do Monrock? Será que ele é fiel? Dúvidas. Nós começamos a duvidar. Começamos a colocar em xeque. Aí Jesus entra em cena. Jesus se aproxima e começa a andar com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como? Fechados. O distanciamento, a dúvida, a falta de conhecimento, a incredulidade faz com que você fique cego. Sabe qual é o grande problema de algumas pessoas tomarem decisões diferentes, comportamentos diferentes, reações diferentes? Porque eles estão cegos. Cegos pelo distanciamento. Ele não sabe como a coisa anda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, antes que vocês se assustem. Quando você vê que alguém começou a se ausentar há muito tempo, e de repente ele chega e dá uma notícia: eu não vou vir mais. Sinto muito dizer para vocês, eu só não falo isso antes, porque primeiro porque eu não gosto dessa coisa de pentecostalismo, dizendo que revelou. Mas tem muita coisa que eu já sei muito tempo antes. E muitas delas eu profetizei aqui,
se você acredita em profecia. Eu disse, quando acabar a política, vai ter pessoas que nunca mais vão pôr o pé aqui. Falei ou não falei? Sim ou não? Amém. Eu falei para vocês. Eu falei para vocês. Agora, se vocês me acham que sou profeta ou não, isso não é um problema, porque eu não sou profeta. Eu sou um cara racional, lógico, que conheço o ser humano. Estou aqui há 20 anos. Não caí de paraquedas, não cheguei aqui ontem. E não sou criança. Não sou moleque. Alguém que está mais longe do que perto não sabe do que está acontecendo, a não ser que ele se informe. Amém? Você quer ver uma pessoa que sempre está longe? Denise. Mas você sabe o que acontece na maioria das vezes quando ela está longe? Ela me procura, pastor, preciso falar com a senhora. Aí ela não fala, ela só chora. Ela chora muito. Aí ela quer resolver tudo. Eu digo, não vamos resolver nada. Aí ela fica empenhada de tudo. Porque quando eu falo de distanciamento, querido, eu não estou falando de distanciamento só físico. Eu estou falando de distanciamento espiritual. Porque o camarada, a pessoa que deixa de estar na presença de Deus por causa de qualquer coisa, sinto muito te dizer, meu irmão, ele não conhece a Cristo. Ou ele não se lembra. E o mais interessante é que você vê no Face, domingo de manhã, no sábado à noite. No domingo de manhã, 9 horas, futebolzinho, tô lá. Escola dominical, vai jogar bola. E posta. Trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ótimo, que bom. Sábado, vai passear. Vai para pesca, vai para caça, vai sei lá para onde, não tem nada a ver com a tua vida, querido. Pode ir se quiser. Agora lembre-se de uma coisa: domingo é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. Quer distanciar? Distancie. Agora o problema é que você vai começar a ser incrédulo. O problema é que você vai começar a ser duvidoso, porque você não sabe o que está acontecendo e você deveria procurar saber. Então, antes de tentar descobrir por que a casa do Morro está pintada, deveria ter ido lá falar com ele primeiro. De repente você tinha ajudado ele a pintar lá de trás, que faltou tinta. Consegue entender, sim ou não? Então eu espero que o Espírito Santo fale conosco essa noite, para nós entendermos que nós não somos um clube social, onde nós sentamos aqui no domingo para nos encontrar, oi, beleza, come um bolinho e vai embora para casa. Nós temos irmãos que não conseguem comer o bolo, irmão. Ele não consegue ir lá, parece que a mesa está contaminada. Ele sai, quando você pensa em ir para lá, ele já está passando aqui. Já está distante há muito tempo. Consegue entender isso? Distanciamento, dúvidas, incredulidade resulta em cegueira espiritual. E um cego dificilmente consegue entender todas as coisas. Dificilmente. 17. Deixa eu voltar no 16 que eu não terminei, né? Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não. Como é que alguém, discípulo do Senhor, que andou com ele, esteve perto dele, agora não consegue conhecê-lo? É por isso que de vez em quando um ou outro tem umas atitudes esquisitas com você. É porque ele não te conhece, ele não se lembra. Lembra quando o irmão foi útil para você? É por isso que eu vou de Jeremias, eu quero trazer na minha memória somente aquilo que pode me dar esperança. Quando eu olho para a cara de alguém que já me traiu, que já me enganou, que já falou qualquer coisa ruim para mim, e ele me procura, ou eu tenho um encontro com ele, ou ele volta para essa igreja, eu só trago na minha memória o tempo que ele foi bênção. Eu não quero nem saber do resto. Eu quero abraçá-lo e lembrar do tempo que nós fomos úteis um para o outro. As pessoas não se lembram, têm memória curta.
precisou de você, que talvez comeu na tua casa, que talvez precisou do teu carro. Teve uma pessoa que eu fiquei 30 dias da minha vida, 30 dias contados, levando para o hospital, trazendo, até descobrir o que tinha. Doença para morte. 30 dias. Resultado já de uma blasfêmia que tinha contado num acampamento. E nesse acampamento disse que, não vou lembrar 100%, mas alguma coisa parecida, que morreria, mas não colocaria o pé mais aqui. Preferia ir para o inferno. Preferia ir para o inferno do que voltar aqui. Vocês não sabem quem é, mas eu sei. Depois de alguns meses ou ano, ele apareceu enfermo. Eu fiquei 30 dias com essa pessoa. De 70 e poucos quilos foi para uns 40, 45. Não tinha onde fazer buraco mais no cinto. Eu andava com ele no carro, parava, ele vomitava água de um lado, água do outro. Andava carregado no braço. Vamos descobrir esse negócio em nome de Jesus, nós vamos descobrir. E até que descobrimos, fez um tratamento, era tudo ou nada. Saiu, ficou bom. Antes de tomar a decisão, oramos na cama do hospital, antes de entrar no tratamento. E ele disse, eu disse para ele, não tem nada que você precisa ver e acertar com Deus? Ele disse, tem. E quando eu sair daqui, se eu sair daqui, eu quero ir lá na igreja de joelho pedir perdão para a igreja. Amém, irmão. E ele fez isso. Ficou bom. Veio aqui numa quarta-feira, se eu não me engano, e Deus deu testemunha. Hoje, por que razão, não sei, já não está com a gente de novo. Aí eu pergunto, você não se lembra? Ei, por isso que eu pedi para vocês, olha para vocês, ei, você não se lembra? Eu não estou dizendo que agora você tem que ser escravo. Eu não estou dizendo que agora você me deve, de jeito nenhum, querido, até porque a igreja não é minha. Agora, no mínimo, uma pequena consideração. Paulo disse, considerai-vos uns aos outros. O mínimo de gratidão. Eu tenho comigo que duas coisas ferem demais o coração de Deus. Uma é murmuração, a outra, ingratidão. Você não se lembra? E o mais triste na vida ministerial da igreja é que aqueles que você mais ajuda, queridos, desculpa dizer isso, mas é a pura verdade. E eu vou dizer, olhando para essa câmera, pastores vão assistir. Quem vai ser pastor vai assistir. Deixa eu te avisar uma coisa, querido. Aquilo que você mais ajudar, mais dar, mais vender as suas coisas, mais doar as suas coisas em prol deles, são os que vão lhe trair. Sabe para quê? Para descobrir se você está pronto. Para descobrir se você está no lugar certo. Consegue entender isso, irmãos? Sabe a história para vocês verem como é linda? Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleópas, perguntou-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses últimos dias? Perguntou-lhe Jesus: quais? O que aconteceu? E responderam eles: vamos voltar atrás. Esses discípulos, há 1 ano, 2 anos atrás, início do ministério de Jesus, 3 anos antes, quando andavam com Jesus, eles diziam que Jesus era o quê? Um profeta, não é isso? Os discípulos de Jesus, profeta, o homem que veio para nos salvar. Jesus está conosco. E andavam com Jesus, e exaltavam Jesus, e diziam que Jesus era tudo o que eles precisavam, e caminharam, viram os milagres, a multiplicação de pães, comeram pães, a multiplicação dos peixes, comeram os peixes com Jesus, estavam lá, viram os milagres que aconteceram, os mesmos. Agora Jesus diz:
disse para ele: o que foi que aconteceu? Olha o que acontece agora. Jesus já não é mais o cara. Agora eles dizem: lembra de Jesus de Nazaré? Eu imagino que eles dizem: você ouviu falar do Jesus de Nazaré? E o próprio Jesus disse: sim. O que tem ele? Pois é, ele que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ei, olha para mim. Agora ele olha para o próprio Jesus e diz: ele foi. Ei, agora ele não é mais nada. Sabe aquele irmão que eu comia com ele na casa dele, nós éramos amigos? Ele era, agora ele é um pilantra. Sabe aquela irmã que nós ficávamos juntos o tempo todo e trocava conversinha? Sim, pois é, aí não é nada. Agora ele não é mais nada. E queridos, por favor, prestem muita atenção nesse sermão, porque eu não quero nunca, jamais que vocês cometam tais erros. Agora falam mal de quem falavam bem. Não é nada. O cara que me deu emprego, que me apoiou quando eu estava no lixo, agora não é nada. E se puder, toma as coisas dela ainda. Olha aí o pastor Marco. Quem? Pastor Marco. Ele limpa a garganta para começar a falar. Mudaram de posição. Mudaram de opinião. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, agora os discípulos estão dizendo: ele era profeta, ele era um homem que nós acreditávamos ter filho de Deus, fez obras maravilhosas. Mas aí os sacerdotes entregaram ele e ele está morto. Em outras palavras, nós estamos indo embora, nós desistimos, nós não queremos mais nada. Sabe o que eu entendo aqui? É que esses dois discípulos estavam voltando para o seu lugar de origem. Sabe por quê? Porque eles nunca foram o que realmente parecia ser. Então por que é que não me entristece? Por que é que não me deixa muito triste quando alguém resolve voltar embora? Porque na verdade voltarem para o seu lugar original. Estão voltando para onde nunca deveriam ter saído, ou na verdade nunca saíram, porque senão teriam ficado aqui. Lembra do último sermão que nós pregamos? Jesus disse aos fariseus: aquele que comigo não se ajunta, se espalha. Eu não compactuo com pessoas falsas, disse Jesus. Eu não me compactuo com pessoas que dizem que eu não sou de Deus. Quando disseram que Jesus expulsava demônio pelo poder de Beelzebul, eu disse: então, meu amigo, é o seguinte, essa é a sua opinião a meu respeito. Sim, eu expulso pelo poder de Beelzebul. Então vou dizer uma coisa para você: eu expulso pelo dedo de Deus. Agora, se você acredita que é pelo Beelzebul, então vamos fazer uma coisa: você vai para lá, porque eu vou pregar. Eu não me associo. E aqui tem alguém que está voltando, desistiu, não acredita em mais nada e nem ninguém mais. Olha a conversa dos discípulos. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem ia remir Israel. Nós esperávamos que fosse ele. Nós estávamos com Jesus porque nós achamos que ele ia resolver nossos problemas. Eu estava andando com aqueles irmãos porque eu achava que eu ia levar alguma coisa em troca. As pessoas que estão no meio por algum interesse próprio, alguns interesses pessoais, que falam mais alto do que pelos seus interesses espirituais. Consegue entender isso? Porque quando eu venho para um lugar como esse, que é sobrenatural e é espiritual, em busca não de coisas espirituais, eu erro o alvo. Eu erro o alvo.
Nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia que ele morreu. 22. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam e foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a eles não viram. Por isso nós estamos indo embora. Mas peraí, as mulheres não deram testemunho para você que ele está vivo? Eu acredito que ele foi interrogado. Sim, mas se eu não ver, eu não creio. São incrédulos. São incrédulos. Peraí, irmão, mas peraí, por que você está tomando uma decisão diferente? Peraí, não, eu acho que não é bem assim. Não interessa o que você pensa. Mas você não quer conferir? Você não acha melhor você ir lá e conferir isso aí? Para você ver se é realmente? Não. Mas tem um testemunho das irmãs. As irmãs foram para o sepulcro e voltaram dizendo: ei, o Senhor não está lá. Glória a Deus, aleluia, Jesus está vivo. E ele disse: como é que é? Vocês viram ele? Não, fui, tchau, estou fora. São incrédulos. Não conseguem crer. Só crer naquilo que vê. Mesmo que o outro irmão desceu testemunho. Não, peraí, você está falando de quem? Do Fred? Não, peraí, eu conheço o Fred. Não, peraí, deixa eu te dizer quem é o Fred. Ele não crê. A sua palavra é nada para esses. A sua defesa é nada para esses. Então Jesus disse: ó loucos, nécios, pessoas sem raciocínio, sem mente, vocês não pensam, ei, vocês não se lembram. Ó nécios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. (verso 26) Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ei, vocês não se lembram do que foi dito antes? Agora Jesus chama e diz: ei, ninguém enganou vocês. Ei, ninguém mentiu para vocês. Quando vocês resolveram seguir a esse Jesus, quando vocês resolveram crer nesse Jesus, vocês já sabiam que era necessário que ele padecesse, que ele fosse entregue, que ele fosse crucificado, morto. Vocês não foram enganados. Então quando você resolveu se batizar e ser membro dessa igreja, você também não foi enganado. Você sabia que a coisa não ia ser mole, não. Alguém te enganou? Alguém falou para você que era só vir para a igreja que tudo ia ficar bom, maravilha, glória a Deus, aleluia. Agora quem está pobre vai ficar rico, quem não tinha casa vai minha casa. Ninguém te enganou, porque eu tinha dito antes pela boca dos profetas: importa que ele padeça. Ninguém enganou ninguém. Vocês sabiam. O problema é que vocês não lembram. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as... Quando alguém se distancia,
começa a duvidar, ser incrédulo, começa a falar mal de quem falava bem antes, alguém que mudou de posição, alguém que começou a desistir, alguém que não acredita mais na palavra do outro, de alguém que não consegue mais crer pela fé. A única coisa que sobra é a palavra, a única coisa que sobra são as escrituras. E aí Jesus começa a falar para ele, começando de Moisés. Jesus começa a discorrer um texto, a história da Bíblia para aqueles dois miseráveis discípulos, e começa a contar de Moisés, e leva eles a todas as escrituras. E olha um contraste do texto. Versículo 16, alguém lê para mim? Os olhos deles estavam fechados. Os olhos deles estavam fechados. Agora, depois de ter conversado com o Senhor e ele ter abrido as escrituras, olha o que diz o 31: abriram-se-lhes então os olhos e conheceram. Amém? A única coisa capaz de abrir os olhos de alguém é a palavra. Sabe por que eles estavam cegos? Porque eles não foram procurar nas escrituras. Sabe por que eles tomaram decisões erradas? Porque eles não foram consultar a Deus. Sabe por que eles tomaram posições diferentes dos outros? Porque eles não leram a palavra. Ficaram um conversando fiado com o outro, um visitando o outro, um fazendo fofoca para o outro, indagando um ao outro, discutindo com o outro, e esqueceram da fonte da vida. Mas quando Jesus abre a palavra e diz: ei, peraí, eu estou chegando, é Jesus. Quando ele diz é Jesus, ele sumiu. E o texto diz que quando Jesus começou a ler as escrituras, o coração deles começou a arder. Versículo 22: disseram para o outro: não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando abriu as escrituras? O coração começa a arder. Ei, deixa eu te dar um conselho, meu irmão. Quando você começar a ficar na dúvida, quando você começar a questionar quem quer que seja, quando você começar a distanciar, quando você começar a tomar decisões diferentes, quando você querer mudar de posição, por favor, volte à fonte, vá para a Bíblia. E aqui está a receita principal para acordar do sono e da cegueira: palavra. Segundo, comunhão. Versículo 30: estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu. Comunhão. Quando ele pega o pão, parte, abre e dá, um olha para o outro e diz: Jesus já não estava mais lá. Jesus foi na casa deles só para levar um único recado: não seja incrédulo, seja crente. Não seja duvidoso, seja crente. Não seja malicioso, seja crente. A comunhão, estar no meio dos seus, que faz abrir os olhos e conhecer o Senhor. Amém? Porque a manifestação de Deus na terra está exatamente em quem está do seu lado. Olha para quem está do lado aí, querido. Olha aí, você viu? Essa é a manifestação de Deus para nós nesses dias. Amém? Não é milagres e prodígios, não é maravilhas, não é o céu tremer, não é não sei quem que era aleijado andar. A manifestação de Deus é essa pessoa linda que está do seu lado. E por favor, respeite ele, porque é a noiva do Cordeiro, e não fale mal da noiva para o noivo. Você vai pagar um preço caro. O que tem de gente que a vida amaldiçoada porque anda falando mal da noiva do Cordeiro. Não toque nela. Quando você fala mal do Marcos, você não fala mal do Marcos, você fala mal da unção do Marcos. Por favor, cuidado com isso. Quando você fala mal do irmão, você não fala mal do irmão, você fala mal da unção de Deus sobre o irmão. Não brinque com isso. E é só quando nós estamos em comunhão que nós entendemos o poder de Deus sobre a vida do outro. Só quando estamos em comunhão. Amém? O problema é que
Porque tem gente que é muito carnal. Ele só entende comunhão quando ele está aqui em cima, quando ele toca, quando ele é exclusivo, quando ele fala, quando ele é útil, quando ele é o único, é a última Coca-Cola do deserto, quando ele é o cara que resolve tudo na obra, ele é o cara que resolve, qualquer coisa é ele, tem que ser ele. Rapaz, eu fiquei tão feliz nesse acampamento porque eu pude deixar o Leomar sossegado. Na maioria da acampamento, Léo vai buscar não sei o que, porque eu não posso ficar saindo. Léo vai para Léo volta, Léo voltou não sei o que, Léo, esse ano Deus nos abençoou, deu Yoshi. O único problema do Yoshi é: Yoshi, você pode buscar o gás? Aí ele responde: Juninho vai. É essa a única condição. Se Juninho vai, ele vai em qualquer lugar. Aí diz: Juninho vai. Aí ele passa. Eu poderia ter um problema. Voltar depois que nós saímos para fazer compra, chegar lá e botar o Leomar no burrado. Agora eu quero o cara que não. Eu no lugar do Léo ficava onde? Na rede, na piscina, só de boa. Não, mas tem gente que é carnal, tem gente que não consegue dividir a obra, tem gente que não consegue fazer junto com o outro. Se ele não é exclusivo, ele não faz. Ele não se ajunta. E quem não se ajunta, se espalha. Faça. Vai dar azia em outro lugar. Consegue entender isso, queridos? Eu não quero ser grosso com ninguém. E quero deixar um recado para os pastores: não fique preocupado com essas coisinhas ruins que aparecem no meio do arraial, porque tem santos, tem ovelha, mas também tem joio e tem lobo. Quem vai? Boa viagem. Aqui cabe até aquela musiquinha, né? Não vou dizer de quem, mas vai com Deus. E aí sobra outro pedaço para nós: o amor ainda está aqui. Aí diz para ele: vai com Deus. Porque você ainda não entendeu exatamente o sentido da palavra. Vamos terminar? Disseram para o outro: não ardia em nossos coração quando pelo caminho nos falava, quando abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Jerusalém. Voltaram para onde? Jerusalém. Eu já conheço essa história. Lembra do testemunho que eu disse para vocês? Foi embora, disse que esse é o último lugar que viria, voltou. Pediu perdão, agora foi de novo. Uma hora Jeová vai encontrar ele no caminho. Amém? E só tem duas maneiras de se encontrar com Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui na mensagem para dizer uma outra coisa. Duas maneiras. Me ajuda ele a amar com o tempo. Me fala. Duas maneiras. Paulo encontrou Jesus no caminho para Damasco. Uma luz apareceu, brilhou. Sabe o que aconteceu com Paulo? Caiu do cavalo. Tem uns que precisam cair do cavalo. Consegue entender isso? Tem uns que precisam cair do cavalo. Sabe o que aconteceu depois que ele caiu do cavalo? Os amigos que foram com Paulo para perseguir a igreja, que eram seus novos amigos, que viu que o cavalo derrubou ele, uma luz apareceu. Sabe o que os outros fizeram? Fugiram. Se vira. Sabe por quê? Porque Paulo já tinha um contato com o Senhor, os outros não. Quando Paulo levanta, ele está cego. Voltou ao seu ponto de origem, cego. Sabe o que o Senhor disse para Paulo? Você vai procurar um camarada que vai lhe ajudar a enxergar de novo. Vá atrás do sacerdote. Vá atrás do profeta. Zacarias está te esperando. Você vai lá e ele já está te esperando. Ei, pode ir lá. Ele vai estar no terraço. Você vai bater palma e ele vai lhe atender. E quando ele te atender e colocar a mão sobre você, você vai voltar a enxergar. Sabe o que eu quero? Eu entendo por isso que você pode ir para onde você quiser. Você pode tomar a decisão que você quiser. Mas você vai voltar aqui. O Senhor vai te trazer de volta. E ele vai mandar você procurar o sacerdote. E o sacerdote vai estar aqui. Talvez eu, talvez outro. Pronto para lhe ensinar. Colocar a mão sobre a sua cabeça.
posso guardar mágoa de ninguém. É por isso que meu coração não pode de maneira nenhuma endurecer. Porque uma hora ele vai voltar. E aí eu vou estar lá em cima. Amém? Amém? Amém. É a Bíblia, querido. O profeta estava em cima, sim ou não? Nós vamos ter que descer. Amém? Quando eles voltarem, talvez essa igreja, você vai estar em cima. Amém? Diga para você mesmo, quando ele voltar, a minha casa já não vai estar só pintadinha, né, só? Vai estar melhor. Amém? O meu carrinho não vai ser mais aquele Fusca difícil de pegar, né? Vai ser um outro carro. O carrinho que eu estou pedindo, que eu estou orando para vir, já vai ter chegado, né, Márcia? Mas aí, mesmo estando lá em cima, nós vamos descer até você, vamos olhar nos seus olhos e vamos lhe abençoar. Porque esse é o papel da igreja, esse é o papel de quem é espiritual, esse é o papel de quem quer estar aqui e ficar aqui. Na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, versículo 2. E encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele